O estruturalismo é um movimento intelectual desenvolvido na Europa no início do século XX, que defende que a cultura humana pode ser entendida através da estrutura, modela pela língua, que diferencia a realidade concreta da abstração de ideias. O pós-estruturalismo não se trata exatamente de um movimento, e poucos dos pensadores aceitam o rótulo de pós-estruturalista. O prefixo pós não é interpretado como sinal de contraposição, e sim como continuação do estruturalismo. Em primeiro momento, o pós-estruturalismo é um estudo da racionalidade, uma análise da história da razão. Ele procura identificar sistemas de produção de significado, a fim de compreender o ordenamento racional implícito das ideias, das palavras, dos corpos. Ao se pautar em uma vasta tradição filosófica, ao mesmo tempo em que rompe com paradigmas da própria filosofia, o pós-estruturalismo se apresenta como uma forma de pensar a sociedade, o indivíduo e o mundo. O pós-estruturalismo surge como uma forma de repensar e reanalisar as teorias estruturalistas, instaurando uma desconstrução de alguns conceitos considerados como verdades absolutas e centrais. Refere-se a uma tendência à radicalização e à superação das perspectivas estruturalistas nas mais diversas áreas do conhecimento. Sua emergência está relacionada, sobretudo, aos eventos contextórios que marcaram a primeira metade do ano de 1968, em especial na França. Essa abordagem instaura uma teoria da desconstrução da análise literária, liberando o texto para uma pluralidade de sentidos. A realidade é considerada como uma construção social e subjetiva. A abordagem é mais aberta no que se diz respeito à diversidade de métodos nesse sentido. Em contraste com o estruturalismo, que não afirma a independência e superioridade do significante em relação ao significado. Para ele, os dois são inseparáveis. Os pós-estruturalistas veem o significante e o significado como separáveis. Como corrente filosófica, embora não constituindo propriamente uma escola, o pós-estruturalismo caracteriza-se pela recusa em atribuir ao código cartesiano e com um questionamento à sociedade em relação a outras formas de dominação que resultam na exclusão das minorias, como, por exemplo, as relações étnico-raciais, de gênero e de sexualidade. Portanto, conclui-se que os questionamentos da perspectiva pós-estruturalista em relação ao que é visto como certo e verdadeiro pressupõem repensar sobre a forma como se dá a construção do conhecimento científico, seus métodos e técnicas, e sua eficácia na sociedade. Partindo do princípio de que o pós-estruturalismo é entendido como guarda-chuva que abrange as mais diferentes teorias e perspectivas, pode-se levantar uma falsa ideia de algo instável e desordenado. Na realidade, existem algumas teorias que, embora priorizando algumas áreas de estudo, baseiam-se também na perspectiva de desconstrução.